Rato, Polka, executada pelo autor Casimiro Rocha, para a Casa Edson, Rua Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast do Explorando Outros 1500. Vamos conversar um pouco agora sobre a revolta da vacina que aconteceu no governo de Rodrigues Alves no ano de 1904, ali já no mês de novembro, né? Então vamos começar a procurar entender, contextualizar o que foi essa revolta. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Fredson. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Joia. Então, é interessante destacar, né, só para a gente começar essa nossa explanação, que fake news sempre existiram, né? E a fake news da vez na época era que vacinas deixavam as pessoas com feições de boi, né? Então a galera tinha um certo receio aí de tomar vacina por causa disso, né? Mas aí, vamos lá. Aí tu vê o jacaré. O jacaré de hoje era o boi de antigamente. Pois é, galera. E aí, para contextualizar a quem está ouvindo sobre essa questão da vacina na época, era o seguinte: na época tinha uma doença que estava bem em evidência, chamada varíola, certo? E aí, não era uma doença atual, né? A atual eu me refiro a 1904. Era já uma doença reincidente. Tanto é que em 1837 já saiu uma lei que obrigava as crianças a se vacinarem contra a varíola. Em 1846 saiu outra lei que obrigava os adultos a se vacinarem. Mas a produção em larga escala dessa vacina, ela só foi ocorrer em 1884. Então aí a gente já vê essa defasagem no sistema público de saúde, né? E aí, quando chega em 1904, no governo de Rodrigues Alves, é que explode uma nova epidemia de varíola, e aí é onde entra essa questão que a gente vai começar a conversar agora, sobre a revolta da vacina. Sim. E aí? E o interessante em falar é que não é só o evento em si, né? Uma das causas, digamos, uma das preocupações que levou a essa, digamos, obrigatoriedade da vacinação era a reurbanização do Rio de Janeiro, né? Muitas pessoas pobres foram tiradas de suas habitações antigas e elas tinham que morar em algum lugar. Então elas começaram a ir para os morros e começaram a viver mais aglomerada, né? Um pouco mais junto uma da outra. O que fez com que o diretor-geral de saúde da época do Rio de Janeiro, o Oswaldo Cruz, fizesse meio que uma aliança com o governo federal para tentar vacinar obrigatório essa galera. Então, eu vejo mais a revolta da vacina como um estopim do que como uma coisa em si. Foram causas, um bocado de coisa que aconteceu que levou a essa revolta. A galera já estava bem arretada com o governo naquela época. Sim, Diego. E aí tu puxa um ponto interessante, que é o seguinte, cara. A galera que já estava numa estabilidade com o Rodrigues Alves, ela se aproveitou desse momento, sabe? Então esse momento de revolta foi meio que um gatilho para essa galera. E essa galera que eu me refiro são monarquistas, militares, operários, sabe? Aquela classe operária que estava ali começando a se formar na época. Até os republicanos, só que da ala mais radical, sabe? Então, no final das contas, foi um motivo, foi uma gota d'água para fervilhar vários outros motivos, sabe? Mas, enfim, o que vocês têm mais a acrescentar? É interessante também, tipo, ver essa, como o Diego falou, da urbanização, que tanto o prefeito da cidade do Rio de Janeiro na época, que era o Francisco Pereira Passos, e Oswaldo Cruz, que ficou como chefe da questão da medicina, ambos eles tiveram um tempo em Paris. E eles tentaram, nesse processo de urbanização, se basear na cidade de Paris e tudo mais. Derrubaram vários cortiços, vários prédios, várias coisas assim. Na avenida principal, que hoje em dia é a Avenida Rio Branco, se eu não me engano. Vou até confirmar aqui depois. Mas, tipo, teve todo esse processo, tá ligado? E não era algo que era aceito muito bem pela população, porque o povo saía, a galera saía de manhã, quando voltava podia não ter mais a sua casa lá. E eles iam para onde? Aí tem a questão de ir pro morro e tudo mais, que além do mais, isso tudo ainda aumentou o preço dos aluguéis. Então deixou a população mais descontente ainda. E foi também um dos casos que ajudaram a ter essa revolta, por assim dizer. João comentou agora, né, sobre o Oswaldo Cruz. Eu me lembrei que, além da própria varíola, né, foi criada a vacina nesse período,
tínhamos outras epidemias, né? Febre amarela, que tem aí no histórico do Brasil, a relação da febre amarela desde o século XVIII, que a gente consegue ver a epidemia de febre amarela, como também até mesmo a peste bubônica, né? Que é um assunto que a gente pensa que só está em medieval e do nada surge na República Brasileira, o que é que tem a ver uma coisa com a outra. Mas tem, inclusive, o próprio Oswaldo Cruz É verdade. combateu os ratos, né? Travou uma guerra contra os ratos. Ele contratou assim, né? Que eu digo, alguns funcionários, pessoas populares mesmo, para as pessoas capturarem esses ratos. E o governo dava uma recompensa, né, em réis, quem levasse ratos, né, capturasse esses ratos. Inclusive, muita gente se beneficiou com os ratos, né? Muita gente começou a criar rato dentro de casa para levar um bocadinho e entregar para o governo e dizer, olha, capturei não sei quantos ratos no meio da rua. Mas tudo mentira. Era um criador que tinha dentro da própria Ô, casa. Joana, Muita gente foi. sabe o que eu lembrei agora? Lá na China tem um palácio que eles criam ratos lá, sabe? Na hora eu lembrei disso aí, galera dá leite pro rato e tal. Um rolezinho danado lá com os ratos. É empreendedorismo, né? É. A E galera, tem ó, um com a detalhe, mentalidade viu? aí, ó. E tem um detalhe, você só pode entrar lá no máximo de meia, ou descalço ou de meia, nada de sapato. E se você matar um rato lá naquele palácio, é um BO danado lá. Só sai se você pagar alguma coisa aí. Você paga uma multa aí, se não, fica lá. Mas enfim, é, Foi um parênteses à parte, parênteses. um belo parênteses. Parênteses à parte, a gente tem um contexto, galera, na época que era o seguinte. Na época a gente tinha uma população não tão informada quanto hoje. Até porque, obviamente, não tinha questões de internet. A maioria das notícias eram vinculadas nos jornais, né? E a grande parte da população era analfabeta. Então isso resulta num triste cenário onde as pessoas são pouco informadas, né? Isso no Brasil de 1904. Então, e sobre essa questão da vacina, quando o Oswaldo Cruz conversou com o Rodrigues Alves e o prefeito do Rio de Janeiro, na época, baixou o decreto e tal da vacinação, que autorizava, inclusive, a invasão nas casas para vacinação obrigatória, e aí você só Exatamente, podia que eu ia conseguir um falar. contrato de trabalho, uma matrícula, uma certidão de alguma coisa, se você fosse vacinado, né não, Diego? Exatamente, porque imagina só uma situação de uma pessoa pobre que já não tem tantas condições, né? E a casa dela é onde ele, digamos, é o rei, né? Ele manda na casa dele e tal, e de repente a polícia entra na tua casa, os caras entram na tua casa para te vacinar contra a tua vontade, então é uma afronta, né, também. Ele Sim, não tem sim. autonomia nem dentro da própria, nem dentro da própria casa. Exato, Sem contar o exato. contexto, né, também, né, gente? E aí foi 1904, início do século XX, transição do século XIX para o século XX. O Brasil tinha acabado de Uhum. formar uma república, sem contar também que teve um processo muito longo até chegar ao fim da escravidão em 1888. Então, assim, é muito complicado a gente imaginar como estava o imaginário dessas pessoas. Você chegar do nada a um governo que sempre pisou, né, sempre tratou você de forma inferior, do nada invade sua casa, muda você de lugar e também obriga você a colocar um líquido no seu corpo. Como assim? Né? Pois É é. uma situação até de contexto mesmo, a gente que estuda história, o contexto ele influencia muito, né? E essa transição de séculos, poxa, não tem nem como negar que esse contexto realmente influenciou. Sim, Joana, Exatamente. a gente tinha conversado antes sobre o fato da mulher, que falasse que não tinha achado nada sobre a mulher. Mas tinha um detalhezinho que era o fato do desrespeito que eles diziam na época, de tipo, as mulheres andavam com as roupas, a manga longa. E para se vacinar tinha que levantar. Então, assim, era uma falta de respeito e isso foi também um dos motivos. Os maridos não queriam que as mulheres levantassem a manga para a galera vacinar. Exatamente, Neto. Inclusive, gente, eu sou bem noveleira. Não nego isso pra ninguém. Teve uma novela
passou em 2012, na Rede Globo. Ah, eu tenho que comentar, não posso deixar perder isso, não. Então, foi uma novela que passou em 2012, que o nome dela era Lado a Lado. E essa novela, assim, foi um choque para todo mundo na época, e porque abordou muitas temáticas. Ele falou sobre a questão da mulher, ele falou sobre a revolta até mesmo da Chibata, falou sobre a revolta da vacina. E um dos episódios dessa novela aparece também esse contexto da mulher em relação às suas vestes. Né? Aparece o contexto também da própria cultural, a questão da capoeira, da perseguição da capoeira. Então, essa novela, ela mostra essa parte do vestuário feminino que foi abalado durante essa questão da vacina, mostra também as revoltas que aconteceram no Rio de Janeiro por conta da vacina também. É uma novela que eu gosto e indico, tá, gente? Muito bom. Tem Lázaro Ramos, Camila Pitanga, então, assim, são atores maravilhosos. Tô brincando, gente, fazendo propaganda não. Eita, elenco pesado, elenco pesado. É elenco pesadíssimo, minha gente. Vale a pena assistir. Assista. Pois é, velho. Aí, só vai. reforçando o que falaram, que Neto falou da questão de Valeu. considerar uma invasão. Recomendação, Jonas. Valeu a recomendação. E é massa, massa. Fica a recomendação aí pra quem quiser outro não. Aí, só reforçando o que Neto falou sobre a questão de ser algo que poderia ser considerado imoral e tudo. Tem também tem a questão da privacidade, como já falaram que era autorizado entrar nas casas e tudo mais, então a galera sentia, como o Diego falou, uma invasão à privacidade delas e até um atentado contra a honra, por conta de todas essas questões que eram impostas a eles. Sim. E é interessante também que eles revidaram, né? A gente acostuma a pensar que coisa no Brasil é meio que feita de qualquer jeito e tal, mas a galera revoltou. Foram mais ou menos o quê? Uns 10 dias que eles lutaram contra a polícia e a Guarda Nacional na época. Eles tiveram que ter ajuda, se não me engano, da Marinha, de bombeiros e de estados até de fora. Se não me engano, Minas Gerais chegou a ajudar o São Paulo, o Rio de Janeiro nessa época. Eu não tenho certeza se São Paulo ajudou o Rio de Janeiro, mas não é uma coisa pouca, né, que a gente fica vendo. Geralmente o brasileiro ele tem essa visão para a própria história, né, de que a história da gente é meio michuruca e tal, mas a galera se revoltou e durou bastante. Então, pessoal, já caminhando para o final do nosso podcast, eu queria fazer uma reflexão com vocês, porque a gente vê, nesse contexto, a gente tem duas situações, certo? E todas elas envolvem o sofrimento da população mais pobre. A gente tem um primeiro momento, tá, em que essa população pobre é expulsa do local onde habitava, tudo isso em prol dessa urbanização e tal. A gente tem também esse segundo momento em que essas pessoas que foram expulsas originalmente de onde moravam, agora têm suas casas invadidas, certo? Para serem obrigadas a tomar vacina. Então imagina você como ficava a cabeça dessa galera, né? E eles não tinham informação, sabe? Então eu moro no canto e agora eu sou expulso desse canto, não posso mais morar nele. Eu tenho que ir para outro lugar, sabe? Nesse outro lugar agora que eu estabeleço uma casa, eu tenho minha casa invadida, certo? Com pessoas querendo injetar um líquido em mim, certo? E aí você tem em mente que a pessoa não sabia direito o que era, não tinha essa consciência toda, sabe? Também não havia um projeto de governo que explicasse, certo? Em prol da vacinação, as rádios e tal, fazem esse projeto de vacinação, sabe? E na época é uma coisa que não tinha, o governo não investiu nisso. E aí, no dia 11 de novembro de 1904, já era possível ouvir tiros, né, na rua, devido a esse embate, né? E vale ressaltar que grupos que não eram tão aliados ao presidente da época. Então, como no dia 11 já podia se ouvir tiros, e no dia de 13 de novembro já havia o caos instaurado na cidade carioca, tá? Mas então foi isso, galerinha. Essa foi a revolta da vacina. Quando houve outra epidemia de varíola, no final das contas, todo mundo acabou indo se vacinar, né? Talvez alguma coisa aí nesse período tenha mudado. Mas isso aí pode ficar, talvez, para uma outra oportunidade.
Então é isso. Valeu, galerinha. Valeu pela presença aí, pela contribuição de vocês. Boa noite aí pra vocês, ou bom dia, ou boa tarde. Eu não sei que hora você tá ouvindo isso. Valeu, Diego. Nada, Valeu, parceiro. João. Valeu, Neto. Valeu, Joana. Valeu. Valeu. Um abraço. Tamo junto aí. Tchau, tchau. Até mais. Abraço.